Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um RamaCast, o seu programa de podcast da comunidade Ramá de Xerém. É um grande prazer estar com você aqui, com muita alegria, muito prazer, muito bom, tá? Desde já eu já quero convidar você para curtir, comentar e mais do que isso, compartilhar com quem você ama, com quem você quer bem. Muito bom saber que você está aí ligado comigo e hoje eu não estou sozinho, estou recebendo aqui meus amigos, queridão de Deus, gente boníssima, meu caro pastor Jorge Fernandes, da Igreja Unidade em Cristo, lá na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, e ele também é psicanalista. Meu querido, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor, uma alegria estar aqui. Que bom! Olha, você tá com seu amigo aí, companheiro, colega de trabalho, Opa. Meu amigo também, meu querido presbítero Wesley Dias de Oliveira. Ele é psicólogo e lá da Igreja Metodista Wesleyana, lá da Vila do Saz, em Xerém. Tá muito bem representado aquele povo lindo, pastor Onésimo, que bênção! Meu caro querido, seja bem-vindo. É um prazer, boa noite a todos que estão nos assistindo. Quero congratular e dizer de uma alegria enorme estar aqui, porque estar junto do nosso pastor Marcos Paulo, do meu amigo Jorge, pastor, é muito valioso. Então essa noite eu tenho certeza que vai ser algo fenomenal. Muito bom! E olha, a experiência profissional deles é extraordinária, porque ambos trabalham no projeto da Fazenda Paraíso, tratando da alma, do coração, de pessoas que estão se recuperando de um tempo difícil, pessoas que estavam usando drogas no vício, na rua, em situação de vulnerabilidade, e eles são um dos responsáveis por todo o trabalho naquele local. Hoje o programa promete, hoje o RamaCast promete, vai ser muito edificante, muito bacana, só que nós vamos começar muito bem o nosso programa de hoje orando, falando com Deus. Então eu quero pedir ao nosso caro pastor Jorge Fernandes que nos leve em oração, pedindo a Deus que use esse programa para abençoar a vida de alguém que está aí ligado conosco. Amém, pastor? Amém, vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos nesse momento, te dando graças pela grande oportunidade que temos de estar aqui neste programa abençoado. Pastor Marcos Paulo, meu querido Wesley, meu companheiro de trabalho, te louvar, Senhor, por este momento, que esse momento seja seu, que esse momento seja para a edificação de todos aqueles que nos assistem nessa hora. Amém. Que a tua bênção repouse sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que maravilha. É muito bom orar, falar com Deus, aproveitar cada oportunidade que Ele nos dá. Esse último final de semana, não só eu, mas também o presbítero Wesley, nós participamos de um café de pastores maravilhoso. E o palestrante, pastor Wesley, vou chamar de pastor, presbítero, tá tudo junto, tudo, né? O Wender Moura, meu amigo, queridão de Deus, lá da Monte Oreb, a gente tem um carinho muito grande por ele, e eu fui abençoado com um dos livros. Ele trabalha com os guardiões da unidade da igreja, e eu fui presenteado com um livro maravilhoso, já comecei a ler, muito bom esse livro, importante da unidade da igreja. O outro livro, o do pastor Wender Moura, Precisa-se de Servos. A obra de Deus não precisa de pessoas que estão querendo fama, riqueza. A obra de Deus precisa de servos. Jesus foi o nosso maior exemplo no serviço. E aí eu trouxe o meu também aqui, meu livro, Frutos da Perseverança, Quando Desistir Não é Opção, tá bom? Aqui na descrição do vídeo vai ficar a forma de você adquirir um desses livros. Vou deixar o contato do pastor Wender Moura e também o meu contato, caso você queira ouvir nossas histórias. Mas vamos começar muito bem o programa de hoje com eles. Como que vocês foram parar no projeto da Fazenda Paraíso? Fala para mim. Diz aí. Bem, há 2 anos e meio atrás eu fui convidado a estar no projeto Fazenda Paraíso, bem lá no início. E fomos conhecer o projeto. E chegando naquele ambiente, um ambiente gostoso, um ambiente de paz,
conversando ali com vários profissionais, amigos, e me deparei com o diretor da unidade, onde em um aperto de mão, né, Dr. Fabrício, e me apresentei, e ao apertar a mão dele, eu sou psicólogo, né, clínico, ele, psicólogo? Sério? E aí foi muito bacana assim, a abordagem dele, porque ele teve uma surpresa, e ele pegou meu telefone instantaneamente, e dentro de um processo seletivo, por incrível que pareça, no mesmo dia ele me ligou. Olha, você participou de um processo seletivo e eu pediria que você viesse aqui amanhã para nós conversarmos. Terá aqui uma equipe multiprofissional e você está convidado a fazer parte desse projeto e estamos lá até hoje. Isso já fazem? Fará 3 anos agora em dezembro de 2024. Olha que maravilha. Eu acredito em Jesuscidência, não em coincidência. Porque eu encontrei esse homem lá, a gente faz um trabalho lá de evangelização, atenção, carinho aos recuperandos, né? E esse homem tem todo o dom para trabalhar com aquelas pessoas. Eu acredito que não é só a parte técnica profissional. Tem que ter algo mais para trabalhar com pessoas que estão nessa situação, né? E o meu caro pastor Jorge, como você foi parar neste projeto lindo que Deus pôs nas mãos de homens que amam vidas, amam almas, amam pessoas? Então, eu, como psicanalista, eu atendia, na verdade, a esposa de uma pessoa que pertence, né, à instituição, né? E eles estavam precisando de um pastor, mas que tivesse essa habilidade dentro da área mental, né, da área de saúde mental, emocional e tudo mais. Eles chegaram a ficar pensando um pouco assim, né, cogitando quem seria. E na verdade foi a esposa dele, minha ex-paciente, que fez a sugestão do meu nome para estar lá, né? É aquela história, pastor Marcos. A gente, em se tratando de um projeto tanto pioneiro, quanto também sendo o maior do Brasil, a responsabilidade é grande, o nosso irmão Wesley sabe disso perfeitamente, a responsabilidade é grande, e os primeiros momentos, os primeiros passos ali dentro, a gente fica meio que em adaptação, porque vai fugir um pouco daquilo que a gente tem, digamos assim, uma expertise, que é a clínica, né? A gente está dentro de um consultório com um paciente, né? Estou vindo agora do consultório, vim direto para cá, lá da ilha, e ali há digamos, um ambiente controlado, no melhor dos sentidos, falando, né? Mas de repente você se depara com pessoas com uma outra realidade. A essência é a mesma, né? Os conflitos, necessidades e tudo mais. Agora, a proporção, sim, a proporção é um fator diferenciado na história, né? Ou seja, uma carga muito maior de necessidade de resolução imediata. Essa que é a grande questão. Eles precisam já, imediatamente, diferentemente... Para ontem, né? Ontem. Já dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa. Tem pressa, é. Então, diferentemente da clínica, né, Wesley, que a gente tem ali, digamos, o paciente, ele fica com a gente 1 ano. Eu tenho paciente de 5 anos, porque eles querem fazer o trabalho de terapia Sim. E tudo mais. Agora, já o dependente químico, não. Tem que ser imediatamente. Então, respondendo à pergunta, foi dessa forma. Uma forma muito inesperada, partindo aí, vamos dizer, por tabela, né? Eu percebo que ocorre, irmão Wesley, uma certa naturalidade da maneira como as pessoas vão parar nesse projeto. Dá uma sensação de que Deus vai dirigindo o rio e as águas, desviando de pedras, e elas desembocam num lugar onde Deus cumpre um propósito. Eu vejo assim como vocês foram parar ali por meios improváveis e quase que inacreditáveis a forma, bem como também os internos das mais diversas formas vão parar ali dentro, né? Respeitosamente, porque nós não temos bandeira política, mas eu tenho uma certa admiração pelo Washington, da forma como ele visualiza os projetos, idealiza projetos. É clínica que trata direto dos olhos, agora temos do coração. Eu não tenho bandeira política, mas
já há muitos anos tenho uma admiração muito grande pela forma como ele atua. Às 5 da manhã, eu tenho parentes que foram atendidos por ele, às 5 da manhã, a maneira como viabiliza. Então, para mim é uma diferença. É um diferencial. E o projeto da Fazenda Paraíso, pioneiro no Brasil, como vocês falaram, inclusive eu tenho um documentário que eu também fiz lá, vendo presencialmente, indo, constatando, é algo realmente extraordinário o propósito. E pessoas que já passaram por lá, falando, relatando, né? Algo incrível. Agora, quais são os desafios da psicologia dentro de uma sociedade e dentro de um projeto tão grandioso como este? Podemos começar com o Varão Wesley? Sim, sim. Os nossos desafios, eles são diários, porque o ser humano, vamos lá, começando pela parte clínica, o ser humano ele dorme com um pensamento e acorda com outro. E muitas das vezes, até nós, os profissionais, pessoas mais organizadas, entre aspas, digamos assim, nós temos as nossas dificuldades, as nossas adversidades. Mas o ser humano, ele projeta, ele quer cumprir algo, mas ele dorme e no outro dia não vou fazer nada. Isso aí eu vou deixar para depois, procrastina. Então, o interessante é que esse projeto Fazenda Paraíso, nós somos desafiados ali todo dia. E algo interessante, até pegando um gancho na fala aqui do nosso pastor Jorge, às vezes achamos que nós vamos chegar lá, nós vamos ensinar, nós vamos tratar, mas a categoria, digamos assim, o acolhido, aquele que está sendo tratado, eles nos traz algo muito rico. Eles trazem as dificuldades, os problemas, os atravessamentos, e isso para a gente é muito rico. Nos ensina por demais. Então a gente pensa que quando eu estou naquele lugar, eu sou desafiado das 8 da manhã às 17 horas ou mais. Então, todo dia tem uma dinâmica, né? Por mais que a gente pleiteie assim um dia, esse dia vai ser assim, vai ser assim. Não, tem algo diferente. E isso pra gente é muito rico como profissional. Nós saímos de lá... Vocês trabalham com muitas histórias, né? Sim, muitas histórias. Existe um piloto. Existe algo que a gente percebe. Talvez a manipulação, os maus hábitos, muitas coisas elas são idênticas. Mas como o ser humano ele é diverso, e aí o que a gente aprende? Um tem uma questão, outro tem outra, mas eles têm mais ou menos o mesmo modelo. E aí a gente... Um traço comum, né? Um traço comum, exatamente. É isso que, depois de quase 3 anos, é muito mais fácil a abordagem, o atendimento, né? A gente está maduro, a gente aprende. Mas o ser humano, no seu comportamento, ele diverge, né? Somos diferentes. Somos pessoas que viemos de uma cultura diferente, viemos de famílias diferentes, viemos de situações diferentes. Então, para nós, nós somos muito diversos, né? Apesar de estarmos muito juntos e ter um olhar, um ponto holístico, mas nós somos diferentes. E isso é um ponto muito rico naquele lugar. Muito bom. E quais são os desafios da psicanálise? Porque ele é psicólogo, você é psicanalista. Quais são os desafios da psicanálise dentro desses problemas emocionais de cada interno, cada pessoa, cada história, cada família, cada pedido? Como ele disse, pessoas que vêm com uma certa manipulação, com vícios, com hábitos, famílias desestruturadas. Qual o desafio da psicanálise dentro desse aspecto? O Wesley falou uma coisa muito interessante, que é essa diversidade que é o ser humano, as suas vertentes, as suas origens e tudo mais. Isso tudo, né, faz de nós um complexo muito grande, né? Nós somos um verdadeiro complexo aí. Enéas dizia que é um universo em miniatura. Universo, e é verdade, né? Uma pessoa que admirava muito mesmo, né? Ali. Então, assim, em termos de desafios, a primeira coisa é a pessoa aceitar e querer se conhecer,
né? A pessoa querer se encontrar, achar esse caminho aí, né? Porque o que nós vamos fazer é buscar aí os seus traumas, a sua história, aquilo que foi ruim, né? Quando a gente usa a psicanálise, a gente faz aquele rastreamento ali de histórico, né, do indivíduo. É a anamnese. É a anamnese inicialmente, né? E depois a gente faz aquela pesquisa, né? Ou um dito popular, né? Um levantamento de dados, levantamento de dados. Para que fique bem claro e bem notório de que forma nós vamos atuar. Porque como é um médico, ele vai sondar... Seria um diagnóstico? Também. Um rastreamento mesmo aí. Por quê? O diagnóstico ele vem depois, né? Vem depois. Depois desse rastreamento. Por quê? Nada existe no indivíduo. A gente não é o que é por acaso. Você não nasceu assim e tal. Não. O que faz a gente ser o que somos hoje é esse histórico que nós temos, onde teremos frustrações, alegrias, sucessos, fracassos, repressão, tudo isso, né, vai misturando-se ali dentro de nós, vai formar o inconsciente. E a verdade é que o que manda no indivíduo hoje é o inconsciente, né? Então, eu sou fruto do meu inconsciente. Daí vem aquela história, pastor Marcos, que o indivíduo pensa assim: eu não sei por que eu sou assim. Eu não sei por que se alguém levantar a voz para mim, eu tenho que pegar uma coisa aqui e tacar em cima. Eu não sei por que eu me sinto inferior a todo mundo, sendo que eu tenho tudo, eu tenho carro, eu tenho tudo mais, mas eu não consigo ser uma pessoa, essa pessoa que as pessoas me colocam, né, no lugar. Então o nosso rastreamento é para chegar nesse ponto aí. Onde foi que aconteceu essa informação, esse equívoco, essa vivência que fez com que o indivíduo se tornasse alguém ali travado naquela questão que ele gostaria tanto de se desenvolver, né? Então é isso, o nosso desafio é ter um indivíduo diante de nós que aceite esse autoconhecer-se, né? Encontrar essa coisa feia lá dentro dele, porque tem muita gente, eu já vivenciei isso, Wesley, certamente, das pessoas terem dificuldade de acessar o inconsciente exatamente por não querer olhar para ele. E para não sentir dor. Não sentir dor. Entendi. Porque as nossas dificuldades, elas podem nos trazer dor. Deixa eu ver se eu estou compreendendo bem. Esse trabalho investigatório que é feito é exatamente para saber as fontes e dos percalços. Exatamente. Seria recalque daquilo que a pessoa está vivenciando, o que levou aquele dano, aquele trauma. Mas eu me pergunto, e de repente vocês possam nos ajudar, me ajudar a entender, compreender, e talvez seja a dúvida também de muitos o webinário que está acompanhando aqui agora. Como fazer conhecido o inconsciente, que são aqueles percalços, aqueles problemas lá de trás que eu não tenho numa atmosfera visível e que é o causador das minhas celeumas, dos meus problemas. Como fazer esse trabalho? Porque se eu entendo bem os problemas emocionais que vocês tratam, gira em torno disso. Perfeito. Como trazer isso? Bom, eu posso dar um exemplo rapidamente? Com certeza. Eu costumo dar um exemplo que, por exemplo, você está vendo um vazamento aqui dentro de água e você começa a quebrar e quebra, não é aqui, quebra não é ali, quebra não é lá. Vazamento. Perfeito. Você olha aquela umidade na parede e você fala assim, cara, de onde está surgindo isso? Mas como tem um emaranhado ou tem uma bola grande ali, aí você começa a quebrar aqui, começa a quebrar ali. Não é aqui. Isso é mais profundo. Mas também não é aqui. Aí daqui a pouco você acha isso lá no canto. Então a psicologia ela tem essa investigação para a gente saber a origem. Se nós não soubermos a origem, a gente não pode tratar esse diagnóstico. Eu acho que seria pertinente, eu peço perdão porque o Jorge vai falar também, mas seria pertinente. Qual a diferença entre a psicologia e a psicanálise? Ele vai fazer parte dele.
Então. Jogou a bomba pra ele. Não, a parte dele é. Parte tá. dele. Que nós somos assim, tá? Nós somos assim, muito naturais, assim, um com o outro. Muito, muito natural. Então, a psicanálise, a proposta dela é a investigação de arquivos inconscientes, né, que são responsáveis, obviamente, pelos dramas do indivíduo. A função, como, né, você levantou, pastor, das diferenças, né? A função, eu até comentava com o Wesley, assim, é a mesma no sentido de equilibrar o indivíduo, levar o indivíduo à cura dos seus problemas, né, emocionais, psicológicos, né? Mas a abordagem psicanalítica é essa, né? É a investigação de arquivos inconscientes, e isso tudo através daquilo que a gente chama de associação livre, né, de palavras, né? O indivíduo fala aquilo que A cura vem pela fala. vem pela fala, aquilo que está no seu coração e tal. E uma coisa muito interessante também é o local que isso ocorre, né? É muito diferente a gente estar tratando de um paciente aqui, né, num lugar como esse, num lugar bacana como esse, e estar tratando de um paciente dentro de um consultório onde ele sabe perfeitamente que aquele lugar é de total sigilo, ninguém está vendo ele, a não ser o terapeuta, que inclusive tem até uma coisa que eu gosto muito de falar. Se eu atendo, por exemplo, uma paciente, uma mulher, e em um dado momento ela se refere a mim do tipo, vocês homens, né? Vocês homens sabem não sei o quê, e eu respondo, né? É lógico, de uma forma, né, a descontrair, mas uma pura realidade. Eu digo assim, não, eu não sou homem. Eu costumo dizer isso, assim, né? Não, eu não sou homem. E às vezes dá aquele bug, né? Assim, ué, como assim? Para que o paciente entenda, primeiro, que a gente não está ali batendo papo. Segundo lugar, ali não existe o sexo. Ela está tratando comigo de uma questão de vida pessoal e tudo mais. Então, o drama dela está sendo tratado. Ali não, eu sou como se fosse algo ali que estou fazendo o papel de um espelho, estou fazendo o papel de uma voz que conduz, por exemplo, né? Então, isso é o que compõe esse conjunto aí da nossa abordagem psicanalítica, né? Perfeito, basicamente. Perfeito. Identificar arquivos. Arquivos inconscientes. Perfeito. Aí. E a psicologia? Então, a minha abordagem é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Se eu entendo de uma forma, né, chegamos aqui no podcast, e aí eu entendo que esse é um ambiente de fala, de troca, isso está bem organizado na minha mente. Mas poderia eu não entender esse processo. Chegar aqui, falar, sair do tema. Então, assim, e aí você vê que a minha mente está desorganizada. Peraí, o que está vendo? Então, se eu entendo de uma forma, eu dou uma resposta. Eu vou dar um exemplo sobre a teoria que eu trabalho. Se, por exemplo, a gente discutisse aqui agora, em um dado momento, ou lá fora, em algum momento, a gente se desentendeu. Talvez a minha reação é dar um tapa, dar um soco, porque essa pessoa aprendeu dessa forma. Mas aí você vê uma outra pessoa, não posso dar um tapa, não posso brigar, eu tenho que conversar, o que houve? Então a gente dá uma resposta dentro do que a gente aprendeu. Então, se eu, na verdade, tenho poucas ferramentas, eu vou agir com fragilidade. Mas se eu sou, né, tenho uma abordagem boa, se eu tenho conteúdo, poxa, não, vamos resolver dessa forma, recursos, né? Então, assim, então a TCC, a psicologia, ela trabalha na minha linha essa forma. Agora, não que eu não trabalhe também com a psicanálise. Exatamente. Eu tenho um exemplo, né? Não vou invadir o espaço dele, não. Não, pode ficar à vontade. Então, um exemplo de psicanálise. As pessoas, elas sofriam, lembra antes, no passado? Poxa, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Pô, meu pai não deu essa condição. Escassez, ausência. Escassez. E aí, hoje a psicologia, a TCC, trabalha com aquele que tem, mas ele tem demasiadamente e o processo dele é mais fragilizado.
Ele cortou etapas da vida dele. Ele foi levado a isso. Então, não é trabalhar só com o passado, é trabalhar com questões Exatamente. Inconscientes. Exatamente. E eu trabalho com o atual. Ou seja, eu trabalho com um comportamento. Comportamento-resposta. Eu ouvi um exemplo de, salvo o melhor juízo, acho que foi um psicanalista quem disse. Ele disse assim, para exemplificar a diferença de psicologia para psicanálise e psiquiatria. Uhum. Ele disse assim, pensa numa árvore. As folhas trata do ambiente, é a psicologia. O caule recebe medicamentos, recebe adubo, recebe remédio, é a psiquiatria. E o que trata do solo das raízes é a psicanálise. Aquilo que não vemos, a psicanálise trata. O caule que recebe medicamentos, adubo e algumas outras coisas mais, é a psiquiatria. E as folhas, elas conotam o ambiente, que seria a organização do ambiente, que seria a psicologia. Eu fiquei com aquilo na mente, eu falei, que extraordinário. Isso é bacana. Talvez seja algo mais ou menos dentro disso. Agora vamos para a parte de experiência de vocês. Eu tenho uma pergunta aqui para a gente desenvolver um pouco mais. Quais os princípios que regem a psicologia e que regem a psicanálise? Porque dentro do nosso aspecto de igreja, e agora vamos tratar um pouquinho também desse aspecto, existe uma certa resistência por parte de pastores, de líderes, de denominações, do trabalho com o emocional. Não sei se vocês enfrentam no cotidiano resistências religiosas com essas ferramentas que vocês trabalham, mas a pergunta, quais esses princípios? Vocês veem problemas de tratar assuntos dentro da igreja com o emocional, com a psicanálise, com a psicologia? Como que vocês veem isso? Fala da expertise de vocês a respeito. Eu acho mesmo, né, por ter vivenciado isso. Bom, sou pastor desde 2009, então, inclusive psicanálise eu fiz não para que eu viesse a ter uma profissão e trabalhasse com isso exatamente, né? Mas como eu era pastor, que também me formei também em psicanálise em 2009, como eu já, antes de ser pastor, eu atendi em gabinete, eu verificava questões onde eu identificava serem questões emocionais, mentais, familiares, enfim. E as pessoas que traziam isso para o gabinete traziam de forma espiritual, no sentido, o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo, é o inimigo, é demônio, sempre voltando para as forças do mal, quando na verdade eram coisas de ordem pessoal, emocional, traumática, infância e tudo mais. Então eu comecei a observar isso e senti a necessidade dessa ciência na minha vida com a finalidade de saber o que eu falaria em termos espirituais, o que eu falaria em termos de alma, em termos de mente, de emoções e tudo mais. Então, pastor Marcos, ainda há, por incrível que pareça, ainda há resistência dentro do meio cristão, do meio evangélico, quanto a essa questão de terapia. Por incrível que pareça, século XXI, diante de todos esses desafios que nós temos aí, do dia a dia, sociedade e tudo mais, ainda assim, existem pessoas que vão ter uma resistência em relação a isso e até alguns pastores desaconselhar seus membros quando eles entendem que um psicólogo, um psicanalista pode, de repente, desvirtuar, olha que posicionamento, desvirtuar a mente do indivíduo e tudo mais. Bom, será que é receio de não conseguir manipular mais? É possível, é possível. Tem um exemplo na nossa igreja, um pastor que passou por lá, inclusive era psicólogo, e um dia eu percebi que ele tinha uma demanda muito grande de atendimento. Pastor, vocês como pastores, gabinete. Falei, pastor, a gente precisa trazer uma suavidade para o senhor. Eu percebo que, assim, normalmente eu tenho essa fala, a minha percepção, a minha leitura, porque cada indivíduo tem as suas leituras daquilo que
dentro do seu processo, né? E precisamos respeitar isso. E pastor, o senhor está com muita coisa. Vamos pegar esse corpo aqui, esse presbitério, vamos dividir isso. Porque daqui a pouco as pessoas, o senhor vai ser um assistencialista e não um crítico transformador. Vamos dividir essa dificuldade. E ele falou, poxa, eu não tinha pensado nisso. Eu tenho vocês do meu lado e eu não tinha pensado sobre essa possibilidade. E aí, quando delegou, isso trouxe paz, tranquilidade. E outra coisa, teve um domingo... Foi igual o conselho do sogro de Moisés, isso, o Jetro. Aí vamos falar isso agora. Divide essa questão aí. Né? Olha que conselho maravilhoso. Então, quando isso encaminhou para esse lado, ele teve uma paz, uma tranquilidade. E outra coisa, teve um dia, um momento que ele falou assim, presbitério reunido, poxa, eu estou querendo ir no aniversário da minha mãe. E aí, eu falei, pastor, o senhor está com vontade no aniversário da sua mãe? O senhor vai, nós vamos assumir essa responsabilidade aqui. Porque alguns pastores, eles assumem uma responsabilidade além. Por que um pastor ele não pode ir numa praia dia de domingo? Por que o pastor, ele num dia de culto, ele não pode, se ele tiver um compromisso, se ele for assim, convidado para ir no aniversário, por que ele não pode ir? Tira férias. Tira férias, brilhante. Saudável. Então, ele precisa, na psicologia a gente chama de dessensibilização. Ele está sensibilizado, ele está atuando ali de uma forma onde ele não gerencia suas emoções. E você imagina, né? Eu estive muito perto de todos os pastores que passaram pela minha igreja, mas vocês estão mais de frente. Vocês precisam de saúde mental. Vocês precisam de espaço mental para que quando vier uma quantidade, um volume tremendo, vocês terem espaço no HD de vocês. Imagina ficar sem espaço no HD. Por isso que muitos pastores adoecem, alguns cometem suicídio. Perfeito. Alguns abandonam o ministério aí. pela carga excessiva. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive há pouco tempo. Eu fui comprar um objeto para o escritório, então no percurso eu chamei o colega, o outro advogado, falei assim, vamos tomar um cafezinho? Vamos. Sentamos para tomar um café. Se eu não estiver equivocado, o Wendel estava comigo. Se eu não estiver equivocado com a situação, ou era o meu filho. E de repente havia um senhor do meu lado, de boné, estava escondendo um pouco o rosto, uma mochila na frente, e havia uma garrafa de cerveja atrás da mochila. Por alguma razão, ele percebeu que éramos advogados, acho que viu minha carteira, algo assim na hora que eu fui pagar, e ele disse, você é advogado? Eu falei, sou. Ele, minha filha também é. E puxou o assunto. Aí eu disse assim, Deus abençoe o senhor e a sua filha. Ele falou, você é cristão? Eu falei, sou. Aí ele foi e falou assim, me desculpe, eu também sou cristão, eu sou pastor. Ele estava bebendo a cerveja escondido, com um boné baixo para ninguém ver o rosto, não reconhecê-lo, mas estava debaixo de uma pressão, de uma carga absurda. Algumas coisas eu percebi. Não tinha um amigo para conversar, não tinha ninguém onde desaguar suas lamúrias, e aquele excesso, e aí sim eu acredito que de repente veio forças espirituais e o conduziu para aquele local, para que ele maquinasse, se esconder, ficar num cantinho no escuro e ali fazer uso da bebida, que seria, bora dizer, um escape, um entorpecente para ele. E depois eu conversando, ele começou a chorar. Eu disse, o senhor precisa de um amigo para o senhor conversar, o senhor precisa de uma ajuda. Aí ele citou alguns pastores, né, inclusive dentre eles o meu pastor, ele citou que precisava conversar com alguém. Então, eu acho que a carga excessiva, os percalços da vida, problemas familiares, problemas no ministério, e não ter aonde desafogar isto, não ter com quem conversar, causa esses males emocionais na vida da pessoa, e a pessoa pensa até em desistir. Verdade, inclusive,
Eu tenho um amigo, assim, há anos, né, a gente não se vê, né? Muitos anos. Mas um amigo, ele disse uma coisa muito interessante. Esse meu amigo pastor, ele tinha um pastor, que não era o pastor dele, né? Um pastor até muito conhecido no Brasil e fora do Brasil. Esse pastor ele chamava, né, minha lata de lixo, que representava para ele o quê? O que a gente quer dentro de uma situação de angústia, de dificuldade e tudo mais? A gente quer confiabilidade, a gente quer cumplicidade, no melhor sentido da palavra, e queremos sigilo. A gente quer isso. Muitas pessoas deixam de procurar, por exemplo, e eu vou até falar isso aos pastores colegas que nos assistem agora. Pode olhar para lá, e solta cá, o verbo. Né? É para cá. É para cá. E solta o verbo. Isso papo reto, Jorge? Papo reto. Papo reto é essas coisas. A abordagem do Wesley lá na Fazenda Paraíso, papo reto lá, né? Então, uma coisa que eu quero até dizer para os pastores, né, que me assistem agora, que muitos membros dos senhores buscam um consultório de psicanálise, de psicologia, para tratar de suas dificuldades, exatamente porque, inúmeras vezes, fala-se uma coisa dentro de um gabinete pastoral e dentro de uma semana a igreja toma conhecimento. Vou além, pastor Marcos, vou além. Sim. Nunca diga no púlpito da tua igreja, eu atendi semana passada um membro da minha igreja. Nunca diga isso. Mês passado eu recebi no meu gabinete uma pessoa que disse isso e isso. Nunca diga isso. Por quê? Vamos exemplificar para ficar claro aqui. Eu vou ter um gabinete com o pastor Marcos. E o que eu vou tratar com o pastor Marcos é uma bênção financeira que eu recebi. Recebi uma bênção financeira, eu vou lá para me congratular com o pastor Marcos, pedir que ele ore pelo apartamento que eu ganhei, que eu comprei e tudo mais, e muita felicidade, a gente ali em oração e tudo mais, ok? Isso no mês passado. No mesmo mês passado, o Wesley vai procurar o pastor Marcos com uma situação extremamente delicada e, em algum momento, comprometedora. Quando o querido pastor menciona no púlpito da igreja dele, mês passado eu recebi no meu gabinete uma pessoa que me trouxe esse assunto super comprometedor, delicado e tudo mais. Bom, mês passado me viram sair do gabinete do pastor. Mês passado viram o Wesley sair do gabinete do pastor. Alguém da igreja me viu sair do gabinete do pastor e alguém da igreja viu o Wesley sair do gabinete do pastor. O que surge imediatamente é: mês passado eu vi o pastor Jorge saindo do gabinete. Mês passado eu vi o presbítero Wesley saindo do gabinete do pastor. As pessoas, então, elas associam. Então, se um foi um problema, o outro foi uma bênção maravilhosa. Só que as pessoas, o que elas perceberam foi que alguém saiu do gabinete do pastor no mês passado. Então, ainda, pastores, é interessante a gente ter uma coisa que se chama sigilo, e sigilo absoluto, né? Daquela coisa de que nem a esposa saiba, e se souber a esposa, que ela seja de fato uma cúmplice também, uma mulher de Deus, fiel, que entenda esse ministério pastoral, que respeite isso, porque o homem de Deus, o pastor, ele é um sacerdote. Sacerdote, aquele que fala dos homens a Deus. E quebra confiança também, né? Porque muitos pastores usam o púlpito para trazer exemplos de situações que ocorrem nas igrejas locais e acabam expondo as pessoas. Quebra confiança. As pessoas saem dali, já não confiam em homem algum mais, porque ela teve uma confiança quebrada, uma lealdade quebrada. E às vezes os pastores, quando não usam o púlpito, fazem do teu caso exemplo para outras pessoas. E é pior. É horrível. Porque pessoas que você às vezes se relacionam, tomam conhecimento sem que você saiba, e daqui a pouco as pessoas estão comentando. Eu me lembro de um caso de traição que uma pessoa foi confidenciar, e aquilo se tornou público. Olha. Não de púlpito, mas porque o pastor usava aquilo como exemplo quando estava em conversas paralelas em alguns outros locais.
E Horrível. a confiança daquele homem, entre aspas, de Deus, ficou arranhada, ficou maculado. Ninguém confiava mais nele. Acabou que hoje ele não está nem pastoreando mais. Aí. Verdade. Ô, Pastor Marcos, eu conheço assim, muitos pastores e eu tenho visto a diferença em pastores que fazem terapia. O que entende verdadeiramente o que é uma terapia. Eles evoluem. Porque como que se dá essa evolução? É se conhecer cada vez mais. Caramba, você falou um negócio para mim que eu nem pensava sobre isso. Então a psicologia ela me dá essa possibilidade. Não só de você estar com uma vida com um problema, desorganizada, atravessado, equalizar. Mas também, se o senhor fizer uma viagem, pegar seu carro agora e for para Xerém, se ele estiver na reserva, o senhor tem que abastecer. Se a sua água acaba na sua casa, tem que ligar a bomba ou no automático. Tem sensores que indicam a queda. E aqui, na mente? Aonde que a gente observa que a gente está cheio, que a gente não está legal? Aí começa as dores, os problemas psicossomáticos. Então, pastores, é necessário fazer psicoterapia, atendimento individual. Sabe por quê? Ninguém nessa face da terra, nós somos super-homem. Nós não temos condições de levar tudo nas costas, no peito. A gente precisa dividir. E outra coisa, mas eu estou bem. Nós temos demandas. Junta um probleminha aqui, junta uma situação ali. A gente vai botando para baixo do tapete. A gente vai guardando, aí indo para o inconsciente, se você me permite, e guarda, daqui a pouco faz conexão. Né? Tá no inconsciente porque essa sala do imediatismo, porque o que a gente está falando aqui está saindo do consciente, e o que está guardado está lá no inconsciente. Às vezes a gente faz um link e tira, né? Caramba, lembra de quando a gente era criança? Pô, lembrei agora. Está lá no inconsciente, está guardadinho. Então essa conexão é feita. Então, líderes espirituais precisam colocar a sua vida em dia. A gente está em dia com a nossa luz, com o nosso telefone, com o nosso carro. E a minha saúde emocional? Verdade. Então a gente precisa alavancar isso. A gente precisa estar em dia com a nossa saúde emocional. É verdade. Tudo começa aqui, pastor. Tudo começa aqui. A gente pode ter um bom físico, perdão. A gente pode ter muito dinheiro na conta, mas se a mente estiver desorganizada, né? E misericórdia de quem está em volta, porque vai sofrer com isso. Verdade. Às vezes quem mais sofre é a esposa, os filhos, a congregação, né? E no caso, às vezes, do pastor também, que vai cercear ou restringir pessoas se tratarem, vai permitir que muitas pessoas estejam enfermas no rebanho e gente doente adoece outros. Né? Agora começaram a chegar as perguntas e a gente vai abrir, prepara, porque essa daqui é das galáxias. Pergunta pra você, tá? Se eu não souber, ele sabe. Difícil é pra esse... Se eu não souber, ele sabe. Então segura firme aí, que as perguntas chegarem e a gente vai começar a detonar as perguntas. A primeira pergunta: como identificar problemas emocionais e problemas espirituais? Pastor Jorge, segura que o filho é teu. Vamos lá. A primeira coisa é que a gente vai partir do princípio da eliminação das coisas. Vamos lá, vamos entender as duas realidades. Existe a realidade espiritual? Existe a realidade espiritual. Existe a realidade emocional, psicológica? Também existe elas. A questão é, a gente faz uma revisão de percurso, de estrada. O que está acontecendo? Né? Olha, eu tenho um problema que, como eu mencionei no início do programa aqui, né? Se falarem alto para mim, eu me descontrolo. Se faltar o pão lá na hora do meu café, se a manteiga não for a manteiga X, eu entro em desequilíbrio e tudo mais. Ok.
Estamos falando aí, vamos rastrear isso daí, nós vamos encontrar, então, algo dentro da área tanto do comportamento como também da criação, desenvolvimento dessa pessoa e tudo mais. Diferentemente daquilo que é uma opressão sem causa aparente. Uhum. Então, só para eu entender, claro. Porque a pergunta ela foi bem objetiva, então uma opressão sem causa, ela pode ter cunho espiritual, é isso que o senhor está querendo dizer? E algo que tem rastreabilidade seria, de repente, de ordem emocional? Perfeito. Isso pode ser visto nos dois ambientes, clínico ou também gabinete. Beleza. Dependendo, como disse o Wesley aqui, dependendo do ponto de vista desse pastor que faz terapia, que considera as questões psicológicas, né? Perfeito. Pode ser identificado dentro de um gabinete ou dentro de um consultório. O indivíduo ele consegue olhar e falar, não, peraí, isso daqui tem um fundo aqui de uma criação com traumas, com acidentes e tudo mais. Tem que ter cuidado só para saber se o pastor tem condição e conhecimento necessário para fazer esse discernimento, né? Discernir se aquilo é de cunho emocional ou discernir se aquilo é de cunho espiritual. Né? Deveria ser obrigatória essa formação que a gente tem. Poderia estar na teologia, na formação teológica. Na formação, né? Aumenta-se o currículo. Gente, está chegando um monte de perguntas. A gente vai ter que fazer o papo rapidinho. Pastor Wesley, presbítero Wesley, agora segura que esse daqui é seu. Vai lá, vai firme que esse daqui é teu, tá? Diante das doutrinas bíblicas e da igreja, existem muitas práticas na psicologia e na psicanálise que confronta, que vai contra as doutrinas bíblicas. Por exemplo, estão usando aqui a questão da hipnose. E aí? Vamos lá. Diante de um trabalho de cada profissional, eu preciso respeitar. Mas eu me posiciono. Por quê? Porque na minha abordagem, eu entendo de forma diferente. Eu não pego a consciência de ninguém. A consciência das pessoas, ela não é minha. Uhum. O trabalho psicológico é fazer a pessoa ter os insights, abertura de áreas que ainda não foram tocadas. Então, esse é o meu papel. Então, respeito, mas não me posiciono, quer dizer, eu não levo em consideração, com todo respeito, essa abordagem, porque o próprio Jesus, ele não fez ninguém desmaiar para tomar a consciência dele. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você está dizendo, então, que a hipnose não deve ser praticada, é isso? Bem, as pessoas elas estão aí para decidirem a vida dela, é um princípio da psicologia. Eu não posso dizer o que o pastor Marcos deva fazer. A gente entra num setting terapêutico, entrando com a psicoeducação, mostrando que você é o detentor da sua vida e não eu. Eu mostro as possibilidades. Então, não tomo consciência de ninguém. Uma pergunta, um exemplo, continuar aqui para poder esclarecer. Eu vou fazer um tratamento, um acompanhamento psicológico. Sim. Aquele profissional, ele faz uso dessa ferramenta, a hipnose. Ele avisa para o paciente que ele vai praticar a hipnose? Ou ele toma a iniciativa como fazendo parte do tratamento sem que o paciente opine a respeito disso? Na verdade, normalmente o que eu sei sobre a hipnose é que essas pessoas são desorganizadas de uma forma que ela não consegue descrever nem o consciente nem o inconsciente. A vida dela está entregue na mão de uma pessoa. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com a vida das pessoas. Uhum. Porque, assim, perdão, pastor, e eu nem posso sugestionar. Uhum. Eu preciso que você entenda que você é o detentor da sua vida. Você é o detentor da sua mente. Então, o próprio Jesus, eu tô alinhado com Jesus. Sim. Jesus ensinava, Jesus educava. Jesus não era um assistencialista, ele era um crítico transformador.
Ele não pegou a cama de ninguém e levou. Pega a tua cama e anda. Ele resolve, ele dá uma ajuda. Por isso que aqui eu sou apaixonado por aquele livro, Jesus, o maior dos psicólogos. O maior né? psicólogo que já existiu. Então, assim, para mim, de fato, se a psicologia, para mim, né, eu estou falando aqui como um líder espiritual. Sim, claro. Eu não posso, é antiético eu misturar no sentido de, não, você precisa ser crente agora. Não, eu não posso ser um influencer, né, dos céus no meu atendimento. Mas o que a gente precisa ter é saber dos meus limites. Entendi. Mas falando como um agente de Deus, alguém que realmente conhece a palavra, conhece as escrituras, a psicologia ela veio na minha vida para que ela se encaixasse. A psicologia não é maior que Jesus. Entendi. É porque a pergunta, se me parece bem, a pessoa está dizendo que, de repente, a resistência dos pastores e do ambiente espiritual, a psicologia, psicanálise, psiquiatria, seja lá o tratamento terapêutico que for, é por conta das ferramentas que, de repente, confrontam alguns princípios bíblicos. Mas deixa eu avançar, porque tem perguntas à vontade. aqui. Claro. Aí, o pastor Jorge quer falar alguma coisa a respeito desse? Não, era só para fazer um complemento de que o profissional, né, que vai informar, né, a pessoa ali, o paciente ou não, tem aquela questão da disposição da pessoa querer, né, ser hipnotizada e tudo mais, né, entrar no estado de relaxamento e falar coisas que estão mais no profundo do seu inconsciente e tudo mais. Enfim, como o Wesley falou aqui, né, a questão de poder captar a consciência do indivíduo, né, então, de fato, não são todos os profissionais que trabalham assim, e o profissional que trabalha assim, obrigatoriamente, ele vai informar. Vai informar, perfeito. Acho que a pergunta era essa. Bom, vamos lá. Tem uma pergunta aqui. A pessoa está dizendo, olha, vocês são presbíteros e psicólogos, e como vocês veem o papel do aconselhamento pastoral diante do profissionalismo psicológico, né, ou terapêutico, vamos dizer assim. A pessoa, quando ela é cristã e vocês vão atender, é feito um tratamento diferenciado para o cristão? A gente, na verdade, tem... É uma pergunta muito boa, né? Obrigado pela pergunta. A gente tem, na verdade, um discernimento, né, daquilo que a gente está fazendo no momento. Sim. A gente não está fazendo uma clínica, né? A gente está fazendo ali uma coisa pontual, né? Uma coisa que vai ser, digamos, resolvida em meia hora, provavelmente, né? Então a gente faz essa diferenciação no sentido de que tem alguém aqui buscando uma opinião, ou melhor, uma orientação da parte de um líder espiritual, que vai se respaldar na palavra de Deus e pronto, né? Então, vejo, de fato, um trabalho absolutamente espiritual, esse ali dentro do gabinete e tudo mais. Em se tratando de clínica, né, nós não nos apresentamos como pastores ou budistas, ou seja, né, qual for a religião. Então, nós não nos apresentamos como pessoas de uma religião e tudo mais. Nós somos profissionais. Tratam todos de maneira igual. De maneira igual. Não faz distinção. Absolutamente não. Né? Perfeito. Então, gente, eu estou com um monte de perguntas aqui. Vai. Segura firme que essa é sua, Wesley. Assim, olha, diante da palavra castigo divino, como fazer uma pessoa entender, como compreender se o que ela está vivendo é castigo divino ou problemas psicológicos? Como ajudar uma pessoa dessa? Bem, tem uma frase que eu gosto muito: a gente sempre vai colher o que planta. Não tem jeito. Eu aprendi, diante da psicologia, sendo um líder espiritual, atendendo também, dando suporte em gabinete, que eu preciso ser mais suave. Eu preciso entender a fundo essa pessoa, né, como um líder espiritual, sem julgamento. Porque uma das questões que a psicologia ela me
me ensina e ela me ajuda muito é que na catarse, né, ou na fala, ou jogar para fora, 60% a 70% ali de alguns problemas, entre aspas, já se resolvem. E aí é desencadeado uma escala de prioridade, o problema X, Y, Z, resolve um monte de coisas que... Por quê? A pessoa se sentiu aliviado. Então eu preciso ter muito cuidado e escutar sempre e não ser julgador, em dar opinião na vida de ninguém. E a psicologia ela tem algo tremendo que é, se na dúvida alguém não sabe fazer como lidar, a gente junto constrói. Muito bom. Olha, uma pergunta que chegou aqui agora, essa vai para o Jorge, hein, Jorge? Quando você se depara com uma situação em que o psicólogo sugeriu uma abordagem diferente da orientação bíblica tradicional, como você decide que caminho seguir? Acredito que essa pessoa, de repente, já passou por algum tratamento deve ter passado, e se sentiu confrontado. Na verdade, eu acho que fica bastante claro, né? E a sua pergunta certamente alcançou a curiosidade de muitas pessoas, mas você acabou mesmo dando a resposta em relação a isso, no sentido de que uma coisa está indo contra algo que é mais valioso para mim. Então, quando o tratamento psicoterapêutico ele está na esfera daquilo que é o relacionamento, daquilo que é o comportamento, daquilo que é o pensamento, ok, tá tranquilo. Agora, quando a gente passa para os princípios, a história já muda. Aí a gente está falando de princípio de vida, de existência, das coisas mais valiosas da nossa vida. Então, o que um cristão, por exemplo, considera como algo mais valioso na vida dele, né? É a presença de Deus dentro de si, né? A vida de Deus dentro de si. Então, pronto, se isso veio, se essa sugestão, que na verdade o psicólogo, o psicanalista nem tem que fazer, sugestão, né? No conselho, um psicanalista, um psicólogo não dá conselho, né? Sabe por que isso? Se a gente obtém um bom resultado, esse psicólogo é isso aí. Se der ruim, ele foi infeliz. Você falou que aquilo ia dar Você estragou a minha vida. Você estragou a minha vida. Sabe o que eu percebo também? E aí me culpabiliza. Eu percebo também que as pessoas ficam buscando respostas e caminho para responsabilizar os outros de coisas que eles deveriam fazer. Perfeito. Né? Então, vamos lá, gente. Aqui, olha, mais um aqui. A pessoa disse o seguinte, olha, qual é o papel do perdão no processo de cura aos olhos da psicologia? Eu posso dar um exemplo? Claro. Um caso, né, que aconteceu com um paciente, ele perdeu o pai e ele falava muito sobre o pai, mas o pai já estava morto. E aí, dentro daquela maturidade ali de atendimento, eu fui percebendo que ele precisava do pai. Ele tinha, apesar do pai estar morto, mas eu percebi que ele queria estar perto do pai de alguma forma. E eu senti assim, porque algumas coisas, Deus ele nos mostra, né, assim, em relação... Eu percebo que em algumas abordagens, atendimento, assim, existe uma iluminação de Deus, pelo menos para a minha vida. Isso é até um testemunho. Coisas que eu esbarro... Gente, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Aí Deus, pum, é isso que você tem que falar. Então, quando a gente não tem mais os recursos, Deus entra. E eu percebi que naquele momento eu tinha que fazer a figura daquele pai. E eu falei, se seu pai estivesse agora aqui nesse momento, não vai estar, claro, né? Mas e se eu fosse seu pai? Ele olhou para mim assim, vou te dar 5 minutos para que você queira falar o que você quiser para essa figura representativa aqui. Eu estou representando seu pai. Rapaz, olha, o trem descarrilhou, no sentido de ele falou tanta coisa, xingou o pai, isso, aquilo, outro. Aconteceu isso comigo, eticamente a gente não pode falar algumas coisas, mas fez isso, aconteceu isso, blá, 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 e eu te odeio. E debruçou na mesa e começou a chorar.
Ou seja, existiu uma carga emocional sobre aquele indivíduo. E aquele momento foi um momento ímpar para ele. Ele aliviou as suas tensões, ele descarregou as suas tensões. Deixa eu contar uma coisa. Eu já sou advogado há 12 anos. Então, uma das sessões de mediações, lembro como hoje, na Leopoldina, para mim era algo novo, porque o tribunal começou a fazer isso relativamente há pouco tempo, que chama-se constelação. Vocês devem conhecer muito melhor do que eu. Então, chegando na mediação, eles fazem exatamente isto. Algumas pessoas que estão lá na mediação Sim. Se transvestem de entes, de pessoas daquele componente familiar, para refletirem os problemas e percalços que ocorreram naquela família. Existem juristas que apoiam, existem juristas que criticam. Algumas pessoas chegam a dizer que aquilo acaba se tornando uma invocação espiritual de quem, de repente, daquele ente familiar que já morreu, e etc. Como vocês veem, e aí já é uma pergunta minha, Tá. como vocês veem essa questão dessas sessões de mediações com constelação, por exemplo? Queria saber a opinião de cada um, se puder falar bem rapidinho, para a gente continuar aqui com as perguntas, e já estamos quase na reta final, né? Patrick tá ali já de olho no relógio falando, olha o horário. Vai lá, Wesley. Então, eu sou bem sincero diante dos fatos. Eu tenho pouco conhecimento em relação a isso. Né? E falar de algo que eu não passei, Sim. eu sou muito papo reto, muito sincero diante das coisas que eu não vou ficar aqui inventando. Perfeito. Tá? Então, assim, comentar de algo que eu não tenho conhecimento, né, que eu não compartilhei nem 10%, eu prefiro não comentar, entendeu? Perfeito. Essa é a minha resposta. Perfeito. E o pastor Jorge? Isso, mesma coisa. Mesma coisa. Numa próxima, vamos amadurecer o assunto para a gente abordar e dar uma olhadinha. Por quê? É algo muito novo. Isso aí. É algo muito novo. O trabalho da constelação. Temos um trabalho mais tradicional no sentido da conciliação, né, da tentativa de solução, de pacificar os conflitos familiares. E eles fazem nas sessões de mediações muito interessantes também, que passam um vídeo mostrando de maneira cognitiva a importância da figura paterna para a criança, da figura materna para a criança, a importância da família, mas a constelação é algo muito curioso. Você está falando da constelação familiar. Constelação familiar. A representatividade. A representatividade. Bom, sim. Vamos lá, então, prosseguir aqui com a pergunta para a gente entrar nessa reta aí que já está quase no fim. Opa! Já? A próxima, já. O negócio é bom, passa rápido, né? Existe espaço na psicanálise. A pessoa botou cristã talvez por um equívoco. Psicanálise é psicanálise e não psicanálise cristã. Para questionar dogmas religiosos, acho que meio que se responde, porque na verdade não tem como. Não é para isso. A psicanálise não é cristã. Então, gente, como vocês veem, eu vou ler aqui mais uma, tem outras perguntas, mas eu passo depois para vocês. Como vocês conciliam a ideia de pecado à luz da psicanálise e psicologia? Então, as marcas do pecado, a consciência de pecado. Exatamente. Vamos lá, falando de ciência, então, a ciência ela não vai considerar, né, pecado, essas coisas. Né? A gente está falando, então, eu acho que a pergunta se refere, né, e o questionamento está mais voltado mesmo para a questão da espiritualidade. Né? Em primeiro lugar, volto naquela questão de que os valores espirituais, em se tratando de cristãos, devem prevalecer mesmo, né? Agora, sobre pecado, se essa pessoa está falando com um profissional também que professa a mesma fé, no meu caso, por exemplo, muita gente me procura porque o senhor é pastor e o senhor é psicanalista. Então eu quero as duas coisas aqui. Então o indivíduo está dizendo para mim que quer falar em uma linguagem em que ele se fará entendido por mim. Partindo desse princípio, então, ele vai me perguntar algumas coisas e, por conta do consentimento dele, eu responderei.
E essa pergunta, ela diz, pelo que eu entendi, ela diz respeito a isso mesmo. A pessoa, como crente, vem até mim psicanalista, mas que sou pastor, né? E se a pessoa quer falar nesta linguagem, a gente abre ali um parêntese ali, né? De uma forma consensual, a pessoa está pedindo para que eu faça isso, ela já me buscou por causa disso, me buscou como profissional cristão e etc. Então eu vou compreender bem o que ela está querendo dizer e vou poder falar talvez com propriedade aquilo que ela precisa. Perfeito, eu entendi. Mediante a abordagem da pessoa, você vai estar sendo psicanalista ou o pastor para que dê os seus ouvidos a ela. Em alguns momentos pontuais, né? Porque é aquela história, quando ela passou da porta do consultório para dentro, ela está se colocando diante de uma ciência, né? A psicanálise, ela está querendo saber alguma coisa relacionada à sua mente, sua emoção e tudo mais, não o espiritual. Em algum momento em que ela tenha uma situação oculta que se refira a um conflito da fé e da mente, ela vai me solicitar uma linguagem diferenciada de um outro profissional. Perfeito. Eu tenho uma experiência sobre isso. Eu comecei a atender na igreja, dentro do nosso projeto. E agora? A pessoa que me conhece dentro da igreja... No projeto da Fazenda Paraíso? Não, na nossa igreja. Na nossa igreja tem um projeto, balé. Queremos aqui parabenizar pastor Anderson e Janaína pelo grande projeto que nós temos lá, né? Inclusive, se alguém... A professora de dança de lá está dando aula para os nossos jovens lá em Xerém, da Ramá Xerém. Então, eu esbarrei nessa dificuldade porque as pessoas vêm, né, principalmente as pessoas da nossa igreja, e eu precisava triar, eu precisava estar muito bem, assim, organizado, porque é de cunho espiritual ou é um atendimento psicológico. Então a gente precisa estar muito bem organizado para que a gente não faça uma vitamina naquele momento. E isso é muito perigoso, né? Então é o meu papel. Eu queria até que o nosso amigo soltasse aí uma foto que ela vai ilustrar muito bem qual é o papel do psicólogo. Que bacana! Olha aí, olha o papel do psicólogo. Precisa falar alguma coisa? O profissional está ali e as pessoas estão desorganizadas por parte de comportamento. Digamos que a mente ali, em um determinado ponto, ela não deu conta e o profissional, que somos nós, ele precisa estar bem. Você imagina, alguém que vai cuidar de pessoas, da mente humana, do comportamento, que está com a cabeça está sem comportamento. E, respeitosamente, eu acho que também é um dos problemas hoje da igreja, que algumas pessoas estão bagunçadas cuidando de pessoas que querem se acertar. Por exemplo, Perfeito. É bem interessante isso, é bem interessante, porque a Bíblia diz que não tem como nós cuidarmos da igreja se nós não cuidamos bem da nossa própria casa. Chega a dizer que é pior do que o incrédulo e negou a fé se eu não cuidar dos meus dentro da minha casa, né? Isso é uma responsabilidade muito grande. Então, a gente está chegando ao final do nosso encontro. Eu estou aqui com o meu coração partido, porque eu te encaminhei as perguntas, depois passa para o pastor Jorge, foram muitas. E posso passar quase tudo para ele, né? Eu acho que nós precisamos ter outros encontros para continuar essa discussão, esse bate-papo, porque o contexto da sociedade atual dizem que o maior problema atual não é a depressão. O problema do século é a ansiedade. E nós nem tocamos ainda, propriamente dito, nos aspectos da ansiedade. Posso fazer uma pequena observação? Claro, claro. O médico, ele cuida da doença. Febre, dor de cabeça, dor de estômago, faz uma cirurgia. O psicólogo, ele cuida da integralidade. Ele cuida do doente, da emoção, da fragilidade, daquilo que incomoda. Então, antes de cuidar de uma ponta,
eu preciso cuidar do meu interno, cuidar da mente. Porque se a mente não estiver bem, como é que é? Sensação de que tudo está mal. Tudo está mal. Então, é até uma coisa interessante, eu faço uma... Eu conto isso para algumas pessoas, porque uma pessoa chegou num médico e falou assim, doutor, eu estou com uma dor generalizada. Aí, bota o dedo então onde você está sentindo a dor. Sim. Ah, estou com a dor no peito. Aí, mas aonde? Ah, estou com a dor na barriga. Ah, eu estou com a dor na perna. E foi descendo, ele foi classificando todo o corpo. Aí o médico falou assim, com licença, presta o dedo aí. Rapaz, você está com o dedo cortado. Onde você encosta, você vai sentir dor. Então a distribuição começa aqui. Perfeito. Deixa eu contar para vocês. Eu conheci um homem que ele era do alto escalão do Ministério da Saúde. E ele tinha um problema de relacionamento com o filho. Você acredita? O homem tinha um salário excepcional. Carro maravilhoso. Morava numa mansão. Empregados, tudo que você pode imaginar. Porém, ele se sentia infeliz. Ele dizia assim, pastor, eu trocaria tudo que eu tenho para ter um bom relacionamento com meu filho. Olha. Eram muitos problemas de ordem emocional que havia naquela estrutura familiar, aquela entidade familiar, e a situação era bem delicada entre eles. Mas eu quero agradecer o meu mano, pastor Jorge. Muito obrigado pela sua presença, foi uma grande bênção tê-lo aqui. Gostaria que você falasse para os nossos webinários aí que acompanham conosco, deixasse uma palavra de despedida, uma compreensão final. E quero te agradecer muito por estar conosco aqui hoje. Prazer muito grande, o ambiente aqui é maravilhoso, você que está nos assistindo aí, né? Mas aqui é um ambiente muito envolvente, muito agradável, né? Eu quero agradecer, né, a oportunidade, né, de estar aqui com o pastor Marcos. Eu queria, pastor Marcos, em um minuto apenas, falar de um projeto que eu estou começando. Né? Esse projeto é um projeto de imersão, mas de um dia só. Um projeto de imersão de um dia apenas. Né? Esse projeto de imersão, ele compreende o início com um café da manhã, duas palestras com profissionais da área de saúde mental e emocional, um almoço e um coffee break. Que bênção. É regular. Essa que é a questão. Esse projeto ele vai começar, né? Está aqui lançado a oferta aos pastores que nos assistem aqui. Pastor Jorge, repete aí, pastor Jorge. Vamos lá, então. Acho que eles não ouviram. Não, eu acho que eles não ouviram. Não ouviram. O assunto que tratamos aqui é um assunto altamente pertinente nas igrejas, que é o quê? Pessoas com dificuldades incubadas ali, gerando transtornos na igreja, problemas na igreja, membros que criam problemas na igreja, em casa, no trabalho, enfim. Fala a Deus! São pessoas das nossas igrejas que têm problemas. Então, o trabalho de imersão seria falar de assuntos considerados como importantes dentro da saúde mental e emocional, né? Abrindo a oportunidade para perguntas. Muito power. Né? Enfim, fazer aquilo que as pessoas normalmente não têm como fazer numa clínica, num consultório, etc. Então, imersão de 9 da manhã até as 17, 17h30, que dá tempo da pessoa que veio de uma outra igreja poder voltar para a sua igreja num domingo, isso, necessariamente num domingo. Né? Então, o crente vai estar ali na igreja durante o domingo todo. Os que forem membros daquela igreja já ficam direto para o culto. Os que não são podem voltar para suas igrejas com tempo hábil para isso, né? Então são 4 domingos apenas no mês. Então quem quiser que corra com a procura, né? Então nós temos um buffet já pronto para isso. A igreja não vai precisar de... Meu Deus, pastor Jorge, deixa o seu contato. Vou deixar assim. Wendel, anota, pelo amor de Deus. Anota aí, tá? Vamos começar por Xerém. Vamos começar, então. A gente tem uma inscrição, né? Essa inscrição ela compreende, né, aí dentro da questão das despesas, sim, né? Sim. E também de quem vai estar atuando aí nessa imersão.
Isso é muito proveitoso. Você tira muita dúvida, você tira muita gente do buraco ali. Então, tá aqui a oferta. São 4 domingos só no mês. A gente não vai fazer, né? Direto, não é regular. Não. Entendi. Então é algo excepcional. Você não pode perder. Vou pedir o pastor para deixar o contato telefônico, e-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, sinal de fumaça. Como a gente te acha? Vamos lá, então. Bom, em se tratando de telefone, né, é o 21 9 6979 9800. Repetindo? 21 96979 9800. O Instagram é jorge.intel.inter. Né? Esse intel.inter é de inteligência interpessoal. É uma palestra que eu dou também sobre inteligência interpessoal. Eu já tive o prazer de ter o Wesley comigo em uma delas. Muito bom. Né? E também entra com um viés de relacionamento. Tá? Inteligência interpessoal foi muito esquecida e a gente vê crentes aí atropelando outros, pastores não sabendo lidar com ovelhas, enfim. Então essa palestra também estará disponível caso o pastor deseje, né, contratar, enfim. Muito bom. Aí. Parabéns. Vamos que vamos. Meu nobre presbítero Wesley, meu amigo. Quando eu falo do Wesley, eu só lembro da Fazenda Paraíso. Meu mano, muito obrigado pelo seu carinho. Toda vez que a gente vai lá é bem recebido. Você é um cara excepcional, aprendi a te amar, respeitar. Esse cara uma vez me fez chorar. Ele falou, pastor, como é bom quando você vem aqui e faz a dinâmica com o pessoal. A gente gosta, tem um dom, uma habilidade, uma coisa que realmente é uma bênção para nós. E aí eu fico emocionado com ele. Wesley excepcional. Meu mano, muito obrigado ter vindo com o Jorge. Tudo que vocês trouxeram pra gente aqui foi muito especial, edificante, acrescentou muito. E não pode ficar só dessas vezes. Vocês vão ter que voltar aqui. Vamos sim, vai ser uma honra. Terão que voltar. Muito obrigado, meu mano. Eu que quero agradecer, né? Agradecer a Deus e por esse projeto valioso que o pastor nos proporcionou, né? Pastor é alguém diferente, diferenciado. Tem um talento, sabe lidar com pessoas. Vamos indicar para ele a psicologia. Vamos, assim, para ele se tornar... Olha... Eu vou me formar em psicanálise, em breve. Depois você entra na psicologia, que você vai ver. Aumentar ainda mais. Você sabe que na advocacia o pessoal fala assim, o advogado é o único que reúne nesta profissão todas as demais. Eu sou psicólogo quando ouço. Psicanalista quando investigo o que está lá no secreto, no oculto, no arquivo. Nós somos médicos quando impetramos um remédio constitucional. Então a gente, de certa forma, reúne tudo isso. Eu comecei a estudar psicanálise com interesse no aperfeiçoamento da compreensão do ser humano. Porque a gente, enquanto pastor, se relaciona com muita gente, inclusive gente enferma, doente. Enquanto profissional advogado, também. Muitas pessoas procuravam para fazer divórcio e você tem que entender aquela dinâmica. E nada melhor do que conhecer o inconsciente e o consciente da pessoa, as histórias delas, né? Então, Wesley, poxa, eu tô aqui me sentindo um Daniel na cova dos leões. Porque vocês... são leões diante do desafio lá da Fazenda, do número incessante de pessoas que procuram essa ajuda e vocês estão ali. É um conjunto de psicólogos e psicanalistas, né? De um corpo docente. Quantos profissionais tem ali? Em relação ao corpo técnico, hoje nós somos 5 psicólogos e 6 assistentes sociais. Nós temos a parte da enfermeiro, nós temos o técnico de enfermagem, o auxiliar, temos o psiquiatra, temos a doutora Bianca, que é diretora e também, né, faz a parte dela clínica. Então nós temos ali Chalita, né, que é o psiquiatra, exatamente. Nós temos todo dia à disposição de qualquer acolhido 2 psicólogos e 2 assistentes sociais direto. Que maravilha, hein? Que são os técnicos de referência. Agora, quero dizer para você que está nos ouvindo, faça terapia. Sabe por quê? Talvez a gente investe num tênis de R$1.000
Talvez a gente compre um carro de 1 milhão, mas a gente não coloca a terapia como empreendimento na vida pessoal e principalmente vida mental. Que você possa ter essa consciência. Valorize a sua vida, valorize o seu mundo mental, porque a partir daí você vai voar. Saúde emocional, né? Na sua vida, saúde emocional. Maravilha, amém. Meu amado, muito obrigado pela sua presença. Seu contato, telefone, projeto, se tiver, como o pastor Jorge disse, fica à vontade. Sinal de fumaça, TikTok, e-mail, WhatsApp. Fala aí pra gente finalizar o nosso encontro de hoje orando e agradecendo a Deus. Então, meu contato telefônico é 97432-9368. 21, claro, né? Então, de novo, 97432-9368. Meu Instagram está em manutenção. Tem uma pessoa lá que a minha filha está cuidando dessa manutenção. Que susto, pensei que você tinha sido bloqueado também. Não, por enquanto não. Porque agora é cantor evangélico, é pastor. Eu estou preocupado, estou começando a ficar preocupado com o Brasil e sua democracia. Então nós estamos repaginando lá, dando uma movimentada no Instagram para vir com uma novidade aí. Maravilha, até eu fui bloqueado, só para a gente começar a conversar, mas tudo bem. Meu amado, começamos orando, vamos encerrar orando. Sim, amém? Com certeza. Amém, meu amado. Senhor, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome por esse momento, por essa parte maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Amém, Senhor. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. E que nós possamos sonhar, Deus, com os teus sonhos. Que nós possamos projetar também aquilo que o Senhor, Deus, tem colocado no nosso coração. Amém. Deus nos ajuda, porque nós somos pessoas, líderes espirituais, que precisamos estar com a nossa saúde em dia. Então, Deus, que nós possamos seguir o passo a passo bíblico e também cuidar da nossa vida. Oh, Deus, muito obrigado por isso tudo, que esse projeto, que esse canal seja uma bênção. Toma a vida do pastor Marcos, Sim, Paulo, Senhor. nas tuas mãos. Sim, A vida do pastor Jorge nas tuas mãos, que nós possamos continuar nessa jornada maravilhosa até a vinda do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Amém. Amém. Amém, amém, amém mesmo. Quero agradecer a todos, mais uma vez, muito obrigado. Para você que nos acompanha, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Querendo contato conosco para estar fazendo uma palestra, uma ministração, ou mesmo adquirindo o nosso livro, 0 operadora 21 981 547342. Nosso Instagram, é só colocar lá Ramá_Xerém, vai nos localizar. Pelo YouTube, Comunidade Ramá Xerém, vai nos encontrar, vai ser rapidão, vamos estar juntos em nome de Jesus, tá bom? Quero encerrar com um versículo bíblico que está lá em Apocalipse 21:4, dizendo: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Amém. Obrigado, um beijo grande e até o próximo RamaCast, sempre edificando você. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade